E aí, pessoal, beleza? Fala Marcondes, autor de 5 livros. Aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. O próximo tópico, cara, é... Bom, na verdade, novamente é uma dramatização aí poética, né? E até mesmo faz uma extensão ao vídeo anterior, se eu conseguir manter a ordem quando eu subir. Mas o vídeo que eu me refiro é sobre a arquitetura cósmica e quântica, onde talvez algo já esteja escrito. Mas enfim, o vídeo de agora, a ideia é o seguinte: nós, seres humanos, em cima de um grande mistério da existência, estamos talvez burlando ou nos adaptando numa cadeia evolutiva, não sei, porque aí também é interessante explorar, né? Se estamos, né, nessa era digital, com inteligência artificial e uma série de facilitadores, porque faz parte, né, de uma evolução cósmica, vamos colocar assim, ou seria isso até mesmo uma involução onde anulamos talvez o que tenhamos de mais valoroso, que são as nossas aptidões orgânicas, reais, naturais, né? Mas eu também já fiz vídeo sobre isso. Só que o que me trouxe aqui é o seguinte: é bem sensível esse assunto, eu espero que eu não crie polêmicas, porque a ideia não é essa, né? Deixa eu ver se eu consigo dizer com cuidado. Vamos anular os prismas religiosos e espirituais, ok? Eu peço uma licença para isso, para a gente não misturar mais conflitos ainda. Eu não sei se entrariam princípios morais e éticos, até políticos nisso, mas também pode ser um viés para algum tipo de contradição. Então vamos com cuidado, tá? Porque eu acho que vale a pena explorar essa ideia. E obviamente, se eu não me colocar bem, por favor, vamos abrir aí para discussões construtivas, né, fundamentadas, sempre bem-vindas, para que possamos juntos ampliar os conhecimentos. Enxergando o ser humano como apenas mais um animal que somos, e isso já pode gerar algum conflito para alguém, nós nascemos através de uma necessidade natural dos polares masculino e feminino. E assim existimos. A ciência, a medicina, as tecnologias, elas avançaram a tal ponto onde até mesmo clonagens já foram feitas. E que bom que existem todos os avanços, né? Porque hoje permite com que pessoas que não possam ter filhos consigam, através destes avanços, ter filhos. E aí entra o grande ponto, né? Porque às vezes, cara, dentro de todo o mistério da existência, dentro de todo enigma da existência, e assim a necessidade de uma invocação, manifestação e ou criação de alguns nortes que temos, que ainda são regidos, né, junto política e religião, ímpar em ser bom ou ruim, adotamos as nossas impressões de entendimentos ao mistério da existência, de novo. Então, na verdade, eu queria fugir de uma linha subjetiva e espiritual, mas ela entra totalmente numa linha subjetiva e espiritual. Então vamos entrar com cuidado nessa área. Porque o que me fez pensar foi o seguinte: eu, por exemplo, eu tenho vasectomia.
Eu tenho uma filha e tenho um filho e fiz vasectomia. Então eu não posso ter mais filho. Até porque já se passaram 5 anos e o organismo já entende como um objeto estranho, cria uma espécie de anticorpos e mata o espermatozoide. Então, as possibilidades na falha da vasectomia, inclusive, já estão anuladas por este período. Então, de uma certa maneira, eu bloqueei a minha qualidade orgânica, natural, animal, né? Isso já é bem curioso. Por outro lado, vamos fazer um cenário fictício, que é muito comum, inclusive, mas vamos inventar uma história. Então, vou me colocar, tá? Para que não ofenda ninguém, caso ofenda esse assunto. Então, vamos supor que eu não tenha vasectomia, que eu seja fértil. Só um parênteses, para quem não tem muito conhecimento disso, como eu não tinha e não tenho profundamente, eu não sou fértil pela vasectomia, mas existe ejaculação. Ai. Mas porque são assuntos que às vezes são confusos, porque é uma área que às vezes as pessoas não conhecem, né? Mas enfim, fértil, estéril, que não tem nada a ver com a ejaculação, é isso, eu acho que é isso, mas beleza, vamos lá. Então eu sou normal, aspas, posso ter filho, né? Aí eu caso com uma mulher que também é normal, aspas, e pode ter filho. E aí nós queremos ter filho. E aí passamos anos tentando e nada acontece. Aí naturalmente nós vamos buscar, né, uma orientação médica. E aí o médico diz, olha, é que você não tem X espermatozoide, ou seu espermatozoide é de uma natureza que é mais complicada para ter filho, porque também existem essas coisas. E a mesma coisa com a mulher, vamos colocar assim para resumir, porque eu acabei esticando aí, falando aquelas besteiras. E aí, naturalmente, nós começamos os processos de inseminações, existem várias coisas, né? E, por fim, nasce a criança. É em cima disso que eu quero conversar, porque se olharmos a vida de uma forma natural, aspas, eu acabei indo contra a minha natureza, a natureza dessa companheira dentro dessa ficção que eu inventei, pois ambos, naturalmente, organicamente, ao que somos, né, competentes à existência, não podemos ter filho, não conseguimos. Talvez não um com o outro, talvez com outra pessoa, um com o outro possa. Mas nessa conjuntura, não é possível. Mas ainda assim nós buscamos, através dos nossos progressos e evoluções, uma maneira inteira. E assim temos. E isso é legal, cara, porque talvez eu nem precisasse ter entrado. Na verdade, eu não entrei no aspecto espiritual. Eu não entrei, porque pode também, né, cruzar com essas naturezas. E que também podem cruzar com as naturezas morais e etc. Tudo pode, né? É importante enxergar que tudo pode. Mas desde que seja fundamentada, que haja uma sustentação, né, de um conhecimento mais profundo e não periférico, né, muitas vezes repetidos, sem conhecimentos profundos de diversas áreas que possam complementar ali, né, aquela linha de raciocínio. Mas enfim,
E isso é curioso, porque na real não é nem o assunto, né? A gente vai entrar no assunto agora. O assunto não é sobre isso. Não, eu não estou falando sobre isso, tá? Que fique claro. A perspectiva é, agora sim a gente vai falar do que é. Nós estamos num avanço ímpar, novamente, onde talvez os propósitos sejam em melhorias, como são, mas que talvez estejam contrários à nossa relação natural, mano, à nossa relação orgânica, ao que somos, né? E que podem ser vistas como algo que não evoluiu ao ponto de, ou uma falta de, né? Como os psicofármacos em todas as necessidades junto patologias, enfermidades de saúde mental, que existem para que, então, conecte, estimule, enfim, repare, né, o que talvez não estivesse pronto, por assim entender. Próteses, enfim, são muitas coisas para o bem, né? Mas aí entra uma sensibilidade daquele que, dotado de uma faculdade entendida como normal, aspas, sem a necessidade destes facilitadores, né, ou a aceitação do que corresponde a si, consiga ser satisfeito com o que é. Mas aí a gente acaba indo para uma área muito complexa, né, que envolve todas as questões de pertencimentos, que também não é por onde eu quero ir. Mas isso vale como um ponto de observação ao que somos e o que possamos, através dessas vias de reflexões, ser, né? Para fazer uma associação ao aspecto do vício, até mesmo ligado àquele vídeo que eu fiz sobre arquitetura cósmica, quântica, né, ao que estaria escrito já na sua vida, por algum motivo, que às vezes, muitas vezes não é necessário compreender, e sim apenas trabalhar, né, até que haja, de repente, algum tipo de compreensão, se assim ainda for necessário em algum momento, eu possuo uma qualidade adicta. Não importa o meu estado, as minhas manifestações, elas são adictas em tudo. Eu tô aqui fazendo baterias de vídeo. Isso é egocêntrico, obsessivo e compulsivo. Hoje está canalizado nisso. Também, né? Entre outras questões. Mas, nesse percurso, eu estou tentando, estou conseguindo. Nada me garante, mas junto um grande respeito ao vício e todas as questões nas sensibilidades existenciais, né? Eu executo uma série de práticas para poder estar bem. Então, de uma certa forma, qual que seria a minha real origem orgânica, natural, animal? Também não dá para saber, né? Quão eu estou vetando que já estaria escrito ao ter vasectomia e não ter mais filhos, né? E para pessoas que são adotadas, quais seriam as conexões dos mistérios na vida? Cara, essas são as paixões da existência, aqueles que gostam de enxergar tudo isso, né? E para aqueles que isso faz sentido. Porque às vezes é isso. O poder intelectual, ao mesmo tempo que ele é brilhante e muito bom, ele pode nos aprisionar, cara. Então é necessário ter uma conexão junto à intuição, que é onde habita, talvez, a origem das verdades, que ainda é o amor.
Até nesse momento é o que eu consigo chegar mais próximo de alguma origem, né? Mas obviamente aberto a descobrir novas, se assim aparecer ou estiver pronto para compreender. Mas hoje me satisfaz enxergar isso. Mas a grande questão é essa. Dentro de todos os mistérios, né? Até onde estamos evoluindo ou involuindo? Até onde, né? Ter, ser e estar. Junto, inclusive, essas questões muito naturais na pulsão da existência, que é a criação, que é o sexo, que é a vida. Até onde elas estão alinhadas aos termos naturais e onde talvez elas tenham se desvirtuados aos termos em melhorias ou talvez até desastres, tentando ir contra algo que já estivesse definido. Cara, são questionamentos que só são possíveis para quem não tá fudido de álcool e droga, ou no início de uma recuperação, porque as importâncias são outras, por isso que eu tô filosofando dessa forma. Porque são coisas que eu acabo pensando ao longo do dia. E nós temos aqui, né, um canal híbrido. Então, em alguns momentos, até porque eu estou começando a tranquilizar a minha licença poética e ficando mais natural aqui com vocês, uma vez ou outra eu apareço dessa forma, mais provocativa, mais filosófica, porque também faz parte, né? A partir do momento onde não há dano pessoal e dano externo no aspecto de consumo de um vício, tem a vida. E a vida, ela também é composta por tudo isso. Mas fica essa reflexão só dessa forma. Espero que contribua para alguma coisa. E ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta, sugestão, fica à vontade. Valeu!